Ontem o mundo ficou quase 6 horas sem Facebook, sem Instagram, sem WhatsApp. E aí, o que aconteceu? As ações do Facebook caíram. Teve mais algum desdobramento no mercado, César? Teve. Se a gente começar a falar do mercado financeiro, com essa paradeira aí das principais redes sociais que aqui no Brasil a gente usa massivamente, né? Mais até do que em alguns outros países, as ações do Facebook, que comanda aí Instagram, WhatsApp, etc., caíram bastante. Fizeram até as contas do patrimônio do Mark Zuckerberg, né? Que é um dos fundadores lá do Facebook, caiu entre 6 e 7 bilhões de dólares. Mas não é exatamente que ele ficou 6 a 7 bilhões de dólares mais pobre. É só o valor de mercado da empresa dele que deu uma recuada porque as ações caíram, mas isso é totalmente recuperar. Não, ele não vai precisar de auxílio emergencial, pode ficar tranquilo, porque, enfim, né, ia precisar de um grande auxílio emergencial para ele. Mas agora ele é o quinto homem, ele era o quarto até ontem, aí ele ficou 6 bilhões mais pobre, ele agora é o quinto homem mais rico do mundo, é isso? É, de chorar, né, cara? Qual que Se a gente não sentir pena dele, vamos sentir de quem, né? Qual que é o valor? Do patrimônio dele, da fortuna? Putz, eu não sei. Não sei, não. Eu sei que estimaram que a quantidade de ações que ele tem do Facebook encolheu o equivalente a 6 bilhões de dólares. Mas isso vai recuperar. Eu tô vendo aqui, 122 bilhões de dólares. Caraca, é dinheiro pra ninguém botar defeito. Você acha que o Zuckerberg apaga a luz do quarto quando ele sai, assim, pra economizar energia, né? Pagar a conta mais barata, que nem o Bolsonaro explicou? Sim, esse é o segredo de ficar rico, né? Pois mas tem alguns desdobramentos interessantes, cara, porque as ações de tecnologia, dentre elas a do Facebook, surfaram muito com o excesso de liquidez, a injeção que bancos centrais fizeram para evitar que a crise da Covid-19 fosse ainda mais intensa, né? Empresas empresas da economia real acabaram encolhendo, perdendo valor de mercado, empresas tech aumentaram muito. E elas já estão nesse movimento de perder valor de mercado porque a economia está se recuperando, etc. Talvez a valoração de mercado dessas empresas tech estivessem meio inchada, então está vendo essa correção. Só que com essa paradeira aí das empresas de comunicação do Facebook, elas encolheram pra caramba, e outras empresas, como por exemplo o Telegram e outras empresas de tech de comunicação, acabaram algumas sofrendo com uma super demanda. A capacidade de novos usuários, de super fluxo de usuários ali não deu conta. Então algumas outras empresas tech dos Estados Unidos principalmente sofreram com uma queda de ação no mercado ontem, principalmente, mas enfim, hoje as bolsas já estão se recuperando, indo na direção positiva. Mas é interessante pensar, cara, que aqui no Brasil, vários pequenos negócios tiveram as atividades prejudicadas ontem. Por exemplo, eu ligo para pedir água aqui para casa, ligo não, né? Eu mando uma mensagem no WhatsApp. Tem vários pequenos restaurantes que também a grande parte das encomendas de pedidos de refeição, almoço, delivery, etc., são feitos por WhatsApp. Então, eu vi relatos de vários pequenos restaurantes que não conseguiram fazer as vendas esperadas de refeições e acabaram perdendo comida ontem. Então, é curioso ver como a gente começa a depender cada vez mais de novas tecnologias, né? Eu vi uma análise bem legal, que há, sei lá, décadas atrás, com o advento da energia elétrica, a gente começou a criar novos mecanismos acerca dessa tecnologia. Então, por exemplo, prédios de 5, 6 ou mais andares não eram possíveis sem um elevador movido a energia elétrica. Da mesma maneira, vários negócios hoje estão sendo criados, o home office, por exemplo, em torno das comunicações tecnológicas. E sentir falta de uma tecnologia como essa tem um impacto e tanto, não só na economia, como no nosso dia a dia, e mostra que às vezes a concentração de mercado, que é uma das discussões mais recentes lá nos Estados Unidos, a concentração de mercado em poucas empresas de tecnologia, pode deixar a gente a ver navios, né? Quando uma sai do ar, como foi o caso de ontem, cara. Ô, Paulo Tadeu, você que é dos integrantes aqui do programa, o que chega mais perto do Zuckerberg, assim, em valores, você... um cara rico que nem o Zuckerberg, ele usa carteira? Acho que ele tem uma carteira no bolso de trás, assim, que nem a gente que é pobre, uma carteira assim no bolso, velha, amassada. Não, de maneira alguma, porque ele é um cara tecnológico. Ele chega com o celular perto da hora de pagar e encosta o celular e pronto, tá resolvido. Não precisa de carteira, isso é coisa de passado. Ele é um cara tecnológico hoje em dia. Carteira é coisa de pobre, agora, é isso?
Exato, coisa da gente é subdesenvolvido. Nós somos subdesenvolvidos e a gente fica com essa preocupação de levar cartão, de levar carteira, né? Ele está no estágio muito mais avançado. Agora, eu fiquei preocupado realmente ontem com essa queda das redes sociais. Muita gente foi prejudicada, realmente, pequenos comerciantes, muitas empresas que dependem das vendas pela internet, pela confirmação via WhatsApp, não puderam realizar esses negócios. Então, eu acho que o impacto foi maior. Lógico que também muita gente depende do Instagram, de vendas pelo Facebook, de contatos, tudo isso bagunçou a nossa vida. E, realmente, essa dependência de alguns poucos agentes econômicos, né, de internet, das redes sociais, realmente deixa a gente de cabelo em pé, quem tem cabelo, não é o meu caso, mas a gente fica preocupado com essa dependência total que a gente tem hoje. A gente não, no dia a dia a gente não tem noção do quanto isso é importante. Clayson, vou agora explorar a sua capacidade de analisar as coisas com alguma profundidade. O Paulo Tadeu usou a palavra dependência. E hoje a gente está acompanhando as notícias lá dos Estados Unidos, está prestando depoimento no Senado uma ex-gerente de produto do Facebook. O nome dela é Frances Haugen. Ela foi chamada para essa audiência depois que ela mesma vazou documentos internos da empresa, do Facebook, para o Wall Street Journal, mostrando que a empresa sabia que, por exemplo, o Instagram causa danos à saúde mental de adolescentes. Parece que o Facebook tem estudos de especialistas, cientistas, que mostram que o Instagram realmente provoca um distúrbio, isso já comprovado cientificamente. E ela disse que o Facebook ocultou essas informações e, pior do que isso, ele ignorou. E que a estratégia da empresa é simplesmente conquistar mais engajamento. Como é que você vê isso? Lucro, né? Lucro. Eu considero esse o ponto fundamental de toda essa celeuma criada em torno dessas redes, né? Do Facebook, Instagram e WhatsApp. Especialmente porque apagões, eles ocorrem rotineiramente. Ao que parece, o Mark Zuckerberg está sempre, como se fala nos memes, né, sempre tropicando nos fios lá. Essa situação que aconteceu ontem, ela se estendeu um pouco mais, foram 6 horas. Normalmente, esses crashes aí duram um tempo menor. Agora, sim, fundamental nessa história toda é esse depoimento, o depoimento da Frances Haugen no Senado norte-americano. Esse depoimento, na verdade, ele vem acompanhado de uma série de reportagens que estão sendo publicadas, como você disse, no Wall Street Journal. Ele também foi enviado à SEC. A SEC é a Securities and Exchange Commission. Esse é um órgão regulador das empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos. A gente tem que levar em consideração que o mercado, de uma maneira geral, ele está procurando também trazer vamos colocar essa palavra, mas não é bem assim, porque isso, obviamente, tem que ter agências específicas para isso. Mas o mercado ele está procurando regulamentar um pouco essas empresas. A gente vê essa situação que muitas vezes empresas como os grandes fundos que exigem de empresas as quais eles estão investindo para que tenham uma postura ecologicamente correta, vamos colocar assim. E essa situação levantada agora, recentemente, nesses depoimentos, elas nos levam a algo que é tremendamente preocupante. Não é o primeiro escândalo que envolve o Facebook. E o Facebook, muitas vezes, ele tenta se desvencilhar dessas questões. Na primeira situação específica que nós tivemos há um tempo atrás, com a Cambridge Analytica, que de alguma forma pegava perfis do Facebook para trazer informações dirigidas a eles e assim fazer um trabalho de manipulação. Aquele escândalo ali, as informações estavam abertas e o Facebook ele tentou se desvencilhar. Falou, olha, a gente não tem como, na verdade, se responsabilizar por dados que são abertos e as pessoas pegam esses dados e acabam transformando isso em uma coisa ruim. Mas a grande verdade, e aqui eu gosto de usar esse termo, a grande verdade é que eles de fato, eles colaboram para que a gente tenha muitos problemas decorrentes das redes sociais.
isso é no Instagram, isso é no Facebook e é também no WhatsApp. Nós vimos no WhatsApp, em eleições presidenciais, como aqui no Brasil, nos Estados Unidos, as manipulações e o total descontrole em relação àquilo que é publicado lá dentro. E as pessoas, logicamente, né, para citar o grande filósofo Chorão, eu me fortaleço na sua falha. E essas falhas, muitas vezes, elas não são, de certa forma, muito bem cuidadas por parte dessas empresas, porque eles estão, como diz a Frances Haugen, cuidando apenas dos seus lucros. Então, qualquer situação que possa, em algum momento, trazer um lucro menor, eles agem de forma completamente irresponsáveis. Essas declarações da Frances, esses grupos de reportagens apresentados pelo Wall Street Journal e o levantamento em cima desse comportamento, né? Ele não é simplesmente uma guerra declarada ao Zuckerberg. Ele é, na verdade, uma postura de regulação de mídia que aqui no Brasil a gente tem uma certa distância disso, a gente nem quer pensar nisso, porque associa isso à censura, mas na verdade o que se fala com relação à regulação de mídia é para cuidar da segurança dos usuários, porque em tese você entra de graça no Facebook, você utiliza o Instagram, o WhatsApp e outras redes sociais de forma gratuita, mas quando isso já foi dito em ocasiões anteriores, quando você não está pagando diretamente por um serviço, é porque a mercadoria é você. Nós temos um livro, eu quero fazer a indicação desse material que eu considero interessante para os nossos amigos aqui da bancada, para os ouvintes da Energia, chama Algoritmos de Destruição em Massa. Esse livro é da Cathy O'Neil, que é uma professora, e ela levanta como que esses algoritmos, eles estão tomando contas não apenas das redes, mas principalmente das redes sociais, mas como da nossa vida. Nós estamos sendo reduzidos a algoritmos, e esses algoritmos, na verdade, ela diz, destruição em massa, eles estão contribuindo para mortes. E não é exagero, não. É uma situação em que as pessoas estão se adoecendo, estão se fechando muitas vezes, estão sendo reduzidas no seu desenvolvimento intelectual, no seu desenvolvimento cognitivo. Nós temos já pesquisas que apontam que a geração atual, ela é mais burra, vamos usar o termo tradicional, mais burra do que a geração anterior, quando na verdade o que a gente estava vendo até então era um desenvolvimento maior. A gente ainda tem aquela ideia pré-concebida de que as crianças elas pegam o celular e já saem mexendo no celular, e a gente atribui isso a uma grande vantagem, e a gente já sabe que hoje aqueles que trabalham com desenvolvimento infantil, é praticamente proibido que uma criança pegue uma tela entre 1 e 5 anos, porque a forma de percepção motora da criança é extremamente reduzida em função disso. Então, nem dá para estender muito, mas eu considero importante essa questão que você coloca, porque realmente os problemas são gigantescos, além, obviamente, de toda essa questão financeira, de queda na bolsa e tudo mais. A grande verdade.